Boa noite, turma. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Antônio Elcio Silva. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um plano para vocês começarem a fechar 10 contratos por mês no nicho do direito do passageiro aéreo. Quero começar essa aula perguntando aqui sobre o perfil de vocês. Se vocês já trabalham com esse nicho, se pretende trabalhar, como é que está hoje o seu dia a dia, né? Se já conhece o nicho do direito do passageiro aéreo, se pretende trabalhar, enfim. Pode usar o chat, pode ficar à vontade de abrir o microfone para estar falando, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos iniciar aqui falando sobre o plano para fechar 10 contratos por mês, começar fechando 10 contratos por mês, porque com o passar do tempo é algo que dá para escalar e fechar bem mais contratos do que 10 inicialmente. Eu coloquei 10 porque é um plano realista, tá? Dá para começar a vir fechando os 10 primeiros contratos por mês e começar a ter sucesso com esse nicho do direito do passageiro aéreo, tá? Então, inicialmente, um plano para fechar 10 contratos já é um plano ideal, tá? E aí, o que é preciso para fechar 10 contratos por mês inicialmente nesse nicho que eu chamo do nicho mágico, né? Um nicho mágico do direito do passageiro aéreo. Mais na frente vocês vão entender o porquê, tá? Vamos lá. É preciso um nicho e oferta muito bem estabelecida, tá? O advogado precisa saber o que está vendendo. Isso é fundamental. E aí não é só achar que atua com o direito do passageiro aéreo. Tem que internalizar que ajuda passageiros a serem indenizados por atrasos, cancelamentos e extravios sem custo inicial. Como assim sem custo inicial? Porque o possível cliente do escritório ele não vai pagar nenhum valor se ele não vencer a causa. Tá? Isso é o que atrai também as pessoas para procurar ajuda em relação a esse nicho. Tá? Precisa ser claro, direto, que o cliente entenda em 3 segundos o que o advogado faz. Tá? Por isso que é importante, eu falei na aula de ontem, é importante ter uma bio já bem feita ali falando sobre o nicho do direito passageiro aéreo. Se já trabalha com outra área, por exemplo, previdenciário, criminal, tributário, cria um Instagram à parte do direito do passageiro aéreo e começa a focar somente nesse tipo de caso, tá? E aí precisa do público certo com a campanha de entrada com o tráfego pago. Sem tráfego pago, o escritório vai ficar patinando, vai ficar vendo outros escritórios fechar vários e vários contratos, enquanto aquele escritório ali fechar no máximo um por mês, porque é através de uma indicação, tá? E aí o que acontece? O erro das agências que fazem anúncios online para o direito do passageiro aéreo é anunciar para todo mundo. Eu falei na aula de ontem, quando eu mostrei o que funciona e o que não funciona nesse nicho, que o público certo para esse tipo de nicho não é o público que o Facebook disponibiliza para a gente lá, viajante frequente, viajante internacional frequente. É o público do semelhante, que a gente pega essa amostra de pessoas que têm um comportamento de viagem e entrega para o Facebook para ele fazer essa busca de pessoas com comportamento semelhante, tá? O público certo, quem já passou pelo problema, quem viaja e tem mala extraviada, mala danificada, atraso de voo, voo cancelado, enfim. Criativos com provas reais, tá? Foto de mala extraviada, print de resultado de audiência, enfim, tudo isso faz com que você já esteja ali no caminho certo para fechar contratos do nicho do direito passageiro aéreo. Funil simples e rápido, sem página complicada, sem site. E quanto mais objetivo, quanto mais fácil o seu caminho da pessoa para chegar até o seu escritório, melhor e facilita a sua vida, tá? Muitas agências elas oferecem um site para o advogado nesse nicho, não só nesse como em outros, para poder aumentar o ticket do valor que aquele advogado vai ter ali com aquela agência.
tá? Né? No nicho do direito passageiro aéreo, eu arrisco a dizer que 90% das campanhas são feitas através do WhatsApp ou no máximo formulário de cadastro do próprio Facebook Ads, tá? Então o que é que acontece? O lead chega pelo WhatsApp e ali tem um script comercial validado, tá? Que é um script direto. O lead entra, recebe essa mensagem, é atendido, tá? Tem um filtro ali. Com automação leve, pode ter essa automação no início, não tem muito volume de mensagem, então não necessita nesse primeiro momento de uma automação, mas pode ter sim, sem muita frescura, tá? O que é o que funciona. Ontem eu falei na aula que o menos é mais. Quanto menos a gente fala, mais a gente fecha contrato. Eu vi isso nos últimos 5 meses trabalhando nos maiores escritórios do direito passageiro aéreo do Brasil, tá? Um comercial que fecha, tá? Mesmo que o advogado ainda não tenha uma equipe, ele precisa de um comercial que fecha esses contratos, tá? E aí é um comercial treinado, um comercial que sabe o que está fazendo, não é aquele comercial amador, que é uma queixa da maioria dos advogados que eu ajudei nesse nicho do direito passageiro aéreo, é o comercial, tá? E inclusive é um caminho futuro eu fazer um treinamento de comercial só para escritórios, porque eu percebo que a galera está precisando muito de um comercial que vende, tá? Inclusive, quando for falar da minha mentoria, eu incluí um bônus de treinamento do comercial para quem fecha a mentoria, tá? Mas isso eu vou falar mais à frente. O advogado não precisa ser o vendedor, tá? Mas alguém precisa vender. O advogado está bem ocupado no dia a dia, criando petição, participando de audiência e outras demandas. Ele então não precisa ser vendedor, mas tem que ter alguém que vende dentro do escritório. Precisa de alguém que venda, né? Um comercial treinado, um comercial forte. E aí é preciso treinar a pessoa certa para fazer isso, tá? Pelo advogado. Pode ser um familiar, pode ser a recepcionista, pode ser um estagiário, enfim. Mas vocês precisam ter um escritório, um comercial forte, porque hoje é o que vende. Não adianta a gente só fazer campanha de anúncios online, sendo que o comercial deixa passar vários vídeos que chegam, não faz follow-up, não faz ligação, enfim. Precisa ter um comercial que fecha, tá? Rotina de execução e acompanhamento, tá? É preciso ter esse acompanhamento ali diário e uma execução também. Lá no escritório onde eu trabalhei, eu falei na aula de ontem, quem participou viu, e quem assistiu a gravação da aula também, que eu coloquei no grupo, que lá no escritório tem duas pessoas responsáveis pelo atendimento. Antigamente, uma pegava de manhã e saía à tarde, e a outra chegava para encerrar o expediente. Todo mundo ia embora e ela ficava até 19 horas para poder vender. Até nos finais de semana, elas trabalham nos feriados porque elas ganham por meta. Cada contrato que elas fecham é R$ 30 a mais no valor delas. Então, tem que ter essa rotina de execução, tem que ter essa rotina de acompanhamento e, lógico, tem que ter um escritório estruturado e setorizado. Isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Não adianta rodar uma semana de campanha e desistir, porque não vai dar certo. É algo que precisa de consistência. O direito do passageiro aéreo precisa de consistência. Eu vi isso nos bastidores. Eu ajudei mais de 45 advogados nesse nicho. E alguns, ali no primeiro momento, eu sentia que eles estavam ansiosos, querendo resultado, que é normal. Mas muitos já estavam querendo desistir, achando que o direito do passageiro aéreo não é o ideal. Sendo que aqueles que entravam e continuavam persistentes, logo mais à frente conseguia colher os frutos desse nicho mágico que é o nicho do direito passageiro aéreo. Tá? Então não adianta rodar uma campanha e desistir. Tá? Essa estrutura mínima de 30 dias tem que ter uma campanha rodando ali que comece, por exemplo, dia 1º de julho, uma campanha que você inicie hoje e deixe rodando aí até o final do mês. Com certeza você vai colher frutos se você fizer tudo certinho aqui do que eu estou falando. Tráfego rodando, o lead entrando e sendo atendido com script validado, tá? E o comercial ali treinado para poder fechar os contratos do cliente via a procuração assinada. Beleza? Então, esse aqui é um pouco do plano para você executar, tá? Se você tendo tudo isso aqui dentro do seu escritório, nesse nicho do direito passageiro aéreo, com certeza você vai ter
resultados aí, vai fechar 10 contratos por mês ali inicialmente na sua jornada. E mais à frente, fechar mais, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui do que eu falei ontem na aula, conteúdo muito bacana. Quem assistiu a gravação conseguiu entender um pouco sobre o que é o nicho do direito passageiro aéreo. Muitas pessoas que assistiram a aula de ontem já atuam nesse nicho, outras vão começar a atuar porque já fecharam comigo ou um serviço, ou um funil, ou a mentoria. Então, eu trouxe aqui uma reflexão ontem. Eu ligando para um advogado, fazendo prospecção, ele me questionou que o direito do passageiro aéreo já saturou, né? E aí, nós estamos vivendo, já tem uns anos já, só que esse nicho é um nicho novo, assim, está sendo falado agora, não que ele não existia, mas está sendo falado, está tendo uma busca enorme dos advogados para atuar nesse nicho. Eu fiz uma pesquisa rápida para mostrar um pouquinho aqui o caos aéreo que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, tá? Só como a gente atua só no Brasil, então eu trouxe dados aqui do Brasil. 4,3 milhões de passageiros sofreram cancelamentos em 2024, um aumento de mais de 231% em relação a 2022, quando esse número foi de 1,3 milhão. Ao todo, 19,7 milhões de passageiros foram afetados por atrasos e cancelamentos superiores a 15 minutos em 2024, cerca de 1 em cada 5 viajantes. No verão 2024-25, mais de 207 mil passageiros enfrentaram cancelamentos, um aumento de 279% em relação ao verão anterior, além de 1,52 milhão afetados por atrasos e cancelamentos acima de 15 minutos. Um em cada passageiro em 2024 estava elegível para indenização por atrasos ou cancelamentos com indenizações. E aqui repare que só tem atrasos e cancelamentos. Não tem mala extraviada, não tem mala danificada, não tem o downgrade, que é quando a pessoa compra uma passagem ali para viajar em uma classe, chega lá, a empresa coloca em outra. Aí tem o overbooking, o avião suporta 300 pessoas, a empresa vende 310 cadeiras, 10, todo mundo chega para viajar, 10 não embarcam. Isso a gente chama de overbooking. Isso também gera indenização. Então, o que acontece? Não é um nicho que saturou. Eu acredito que não vai ser agora que vai saturar, porque daqui que as empresas se adequem para prestar um bom serviço, isso já levou um tempo e não vai ser agora que esse nicho vai saturar, tá? E aí agora, feito essa reflexão aqui para responder se o nicho do passageiro aéreo já saturou, para quem está na dúvida de começar a atuar nesse nicho, quem está ali na dividida entre um nicho e outro, né? E aí para quem não sabe, nicho é nicho de mercado. No caso da advocacia, a gente tem tributário, tem previdenciário, tem família, criminal, enfim. Tem esse nicho aí que é do consumidor, mas é um subnicho do consumidor, que é o direito do passageiro aéreo, né? O DPA que a gente chama. Então, o que acontece? O que não funciona no nicho do direito do passageiro aéreo, tá? O que eu vi não funciona lá no escritório, onde eu trabalhei ajudando a montar estratégia para o escritório e para os alunos da mentoria do escritório. Foram 5 meses de bastidores. E aí eu vi o seguinte, como eu falei no início dessa aula, post genérico no Instagram, tá? Quem trabalha com DPA tem que atuar ali no Instagram só com DPA. A bio do Instagram tem que ser com DPA. Posts tem que ser DPA. Tudo que você fala tem que ser DPA. Hoje, inclusive, eu estou com um cliente que ele já mudou a bio do Instagram dele. Ele falava de outra área. Eu mandei uma bio para ele, ele já mudou a bio do Instagram. Já mandei 3 posts para ele começar a postar sobre direito do passageiro aéreo. Uma campanha sem funil, isso não funciona. Você tem que ter um funil de vendas para esse nicho. Não só esse, como qualquer outro de mercado. Comercial fraco. E aqui eu vou bater muito nessa tecla aqui. Todas as aulas que eu fizer, eu vou bater muito nessa tecla, porque eu vi que aquela pessoa, aquele advogado que tem um comercial forte, ele está nadando de braçada nesse mercado. Por que é que eu falo isso? E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte aqui do comercial fraco.
tá? Toda vez que a gente faz uma campanha do WhatsApp para esse nicho de passageiro aéreo, aí a gente coloca como padrão o seguinte: olá, gostaria de falar com um especialista do DPA, de passageiro aéreo. E aí, de imediato, o comercial tem que atender, principalmente se for um horário comercial. O atendente tem que atender ali de imediato. Se não for atendente, pode ser aquela primeira mensagem inicial ali do WhatsApp, está tudo bem, tá? Precisa fazer o follow-up com o fluxo de cadência de mensagens. Follow-up de lá do escritório, e o que a gente aconselhava os alunos a replicarem isso, são 14 dias enviando mensagem para as pessoas que entram em contato com o escritório. E quando eu saí de lá, eles implantaram as ligações no sistema de discador automático, onde pega todos os vídeos e faz a ligação para aquela pessoa que entrou em contato, parou de responder em algum momento, e aí a mensagem desceu e tal, então essa pessoa recebe a ligação. Olá, Pedro, tudo bem? Aqui é Antônio Elson, eu sou especialista em direito passageiro aéreo, a gente estava conversando, eu vi aqui que a gente não deu continuidade, me conta o que foi que aconteceu na sua viagem e tal, aí a pessoa vai lá e explica. Muitas das vezes, aquela pessoa já fechou com outro escritório, porque o comercial vacilou em algum momento, ela recebeu uma ligação da própria empresa aérea que ofereceu um acordo, aquela pessoa aceitou, então não vai mais precisar do advogado para isso. Enfim, mas eu vi que as meninas do comercial já estavam fechando contratos através das ligações. No primeiro dia que implantou as ligações lá no escritório, elas fecharam 3 contratos. Então, o que acontece? Tem que ter esse follow-up, tá? Com 14 dias de ligação, de mensagens e ligação. E aí tem um lead desqualificado. E aí eu fiz questão de botar aqui que de cara a gente já identifica quem é esse lead desqualificado. Até que prova o contrário, esse vídeo não é desqualificado. Por exemplo, se for uma criança enviando áudio, criança às vezes manda áudio, às vezes manda muita coisa ali que não tem nada a ver. Ou às vezes pode acontecer chegar tarado nas mensagens. Já vi acontecer com vários alunos da mentoria que chega tarado. Lá no escritório também chegava muito, só que aí fizemos a otimização na campanha e deixou de chegar os tarados, tá? Um pouco. Então, como eu falei, o funil ele é topo, meio e fundo de funil, tá? Muitas pessoas vão chegar, vão ficar aqui, vai avançar para o meio e vai sair aqui com a procuração assinada, tá? Que é o fundo do funil. Então, outra coisa que não funciona para esse nicho é o advogado que acha que o direito passageiro aéreo vende sozinho. Ah, estou num nicho bom, por si só eu já vou fechar contrato. Não, não vai. Requer trabalho, requer disciplina, tá? Muito esforço para ter sucesso nesse nicho de passageiro aéreo. Falta de processos e estrutura, tá? O escritório que eu trabalhei tem todo um processo, toda uma estrutura. Funciona 100%, Tonielson? Não, mas tem processo e tem estrutura. Desde o primeiro momento que a pessoa envia a mensagem no WhatsApp até a pessoa receber o dinheiro da causa. Tem uma pessoa só para fazer o pagamento da causa do financeiro lá. Entrou o dinheiro, pega os dados da pessoa da conta, manda, via comprovante, já foi. Então é o escritório de ponta a ponta, tem processos e estrutura. Então sem isso aqui, não funciona no nicho de passageiro aéreo. E aí, falei agora um pouco sobre o que não funciona, vou falar agora de um pouco dos bastidores. Tá? E quando eu for falar do que funciona, é basicamente um espelho contrário do que não funciona. Tá? Então, quais são esses bastidores? Tráfego pago com estratégia de acompanhamento, tá? Script certo, mais a qualificação de lead, tá? E aqui a gente costuma dizer que menos é mais. Quanto menos a gente fala, mais a gente vende nesse nicho de passageiro aéreo. Ponto de entrada com autoridade mais escada de confiança, tá? Qual é esse ponto de entrada com autoridade e mais confiança? Bom, o ponto de entrada é o seguinte: a pessoa vê um anúncio no Instagram, que é uma foto de mala danificada, uma foto de um avião com a copy full,
acusada, obrigada a indenizar passageiro em tantos reais. Azul é condenada a pagar a indenização a passageiro por atraso de voo. Enfim, anúncio no Instagram. Página de captura, geralmente a gente não usa essa página de captura, vai direto para o WhatsApp ou para o formulário de cadastro do Facebook. A escala de confiança que funciona da seguinte maneira. A pessoa vê o anúncio, ela recebe atendimento ágil com a linguagem objetiva. Tá? Aqui mais uma vez eu falo do menos é mais, quanto menos a gente fala, mais a gente vende. Ela ganha uma simulação ou explicação rápida do direito, tá? Coisa simples. E o advogado passa segurança mostrando que já atua em casos parecidos. Como assim? Ele vai pegar prints de causas que ele já atuou e vai mandar para aquela pessoa se sentir mais confiante. E aí, no final, o passageiro fecha contrato digital, né, que é a procuração. O que não pode acontecer de maneira, em hipótese alguma, pode acontecer isso aqui. Atraso, linguagem confusa ou abordagem genérica. Atraso na mensagem do lead. O lead te mandou mensagem, você tem que responder rápido. Ou o seu comercial tem que responder rápido. A linguagem ela não pode ser confusa, tá? Ela tem que ser uma linguagem correta. E não pode ter uma abordagem genérica. Beleza? Nicho focado em comunicação validada. A bio no Instagram, como eu falei, um plano para fechar 10 contratos por mês. E posts sobre o nicho tem que fazer sentido no direito do passageiro aéreo. Se você trabalha com criminal, previdenciário, tributário, família, enfim, deixa isso para falar em outro perfil do Instagram. Não fala nesse perfil aqui do direito do passageiro aéreo. E aí, como eu falei aqui sobre o que funciona nesse nicho, é o espelho contrário do que não funciona. Funil estruturado para captação de clientes, tráfego pago com segmentação inteligente, atendimento treinado com foco em conversão, copy que conecta com a dor real do passageiro, follow-up estruturado com nutrição e autoridade. Aqui, 14 dias de mensagens, mais ligações, tá? Processo operacional bem definido no escritório, como eu disse aqui, sem processo e estrutura, isso não funciona, tá? Você tem que ter processos e estrutura dentro do seu escritório. Desde o envio da mensagem, aqui está a audiência, mas eu vou até alterar aqui, até pagamento do cliente. Tem que ter estrutura, processos e setorização no seu escritório. Beleza? Então é isso, o conteúdo está entregue. Eu mostrei para vocês o plano para você fechar 10 contratos do direito passageiro aéreo por mês, tá? Inicialmente, esse número aqui, com certeza ele dá para escalar, tá? Tem clientes que estão fechando 25 contratos, 100 contratos, 50, enfim, dá para ser escalado porque, como eu disse, estamos vivendo um caos aéreo. Agora que eu já apresentei o plano, eu mostrei o que funciona e o que não funciona no nicho do direito do passageiro aéreo, quero fazer uma pergunta para vocês. Cadê? Quem aqui quer a minha ajuda para montar, executar esse plano? O plano está aí. Você tem duas opções agora, ou você executa sozinho, ou você executa com a minha ajuda. Quem aqui quer a minha ajuda para executar esse plano, para poder iniciar ali fechando 10 contratos do direito passageiro aéreo por mês? Digita aí no chat. O Paulo está falando aqui que quer. O Roberto. A Juliana. Bom, para você que quer a minha ajuda, eu vou apresentar a minha mentoria, tá? Como eu vou ajudar você a iniciar nesse nicho, ou você que já atua, ter resultados com tudo que eu aprendi nos últimos 5 meses. Eu tenho aqui duas oportunidades, tá? A primeira delas é a minha mentoria, Altitude Jurídica, tá? E o que consiste essa mentoria? São 4 encontros ao vivo, tá? Reuniões como essa aqui que vocês estão participando,
tá? A gente vai falar sobre tráfego, setorização de escritório, vamos falar sobre comercial, enfim. 4 encontros ao vivo, reuniões como essa aqui que você está participando. Você vai ter acesso a um formulário de conhecimento. Você vai preencher lá o seu momento atual. Eu vou estar te dando um feedback sobre o que eu faria conforme esses 5 meses aí que eu adquiri de experiência atuando nesse nicho. Você vai receber modelos de post para o Instagram com foco de passageiro aéreo para você já começar a postar, tá? Você vai receber modelos de post como esse. Você vai receber modelo de petição inicial, tá? Você vai ter um grupo no WhatsApp exclusivo para os alunos, um grupo de tira dúvidas, tá? Durante 3 meses. E você vai receber um script de negociação validado, tá? Ao fechar a mentoria. Você vai ter, além disso, bônus que fica disponível aqui pelas próximas 48 horas após essa aula. Quem está aqui ao vivo comigo tem condições especiais. Por isso que é importante participar das aulas ao vivo, tá? Você vai ter um encontro bônus, vai totalizar aqui 5, fechando 4 mais 1, tá? Você vai ter 2 meses de tráfego pago gratuito. Você só vai precisar investir o valor dos anúncios para a gente pagar o tio Zuc, porque é o valor que precisa ser pago para aparecer para as pessoas. Você vai ter mais 2 meses no grupo de tira dúvidas, ou seja, você fechando a mentoria nas próximas 48 horas após essa aula, você vai ter todos esses bônus aqui que eu estou listando. Um encontro bônus, você vai ter mais 2 meses de tráfego pago, sem precisar pagar o valor do serviço. Você vai ter 2 meses no grupo de tira dúvidas, tá? A mais. E o valor dessa mentoria, o valor para você fazer parte dessa mentoria, onde eu trabalhei, essa mentoria custa entre 15 a 20 mil reais. E tem mentoria que custa bem mais cara do que essa no mercado. Tem mentoria que custa 5 mil reais. Acredite. Mas eu decidi fazer diferente. Eu decidi que eu quero uma mentoria que não sacrifique o advogado, a advogada. Eu quero uma mentoria que traga resultados. Uma mentoria que de fato agregue valor nas pessoas sem precisar fazer sacrifício. O valor dessa mentoria custa 5 mil reais. Tá? Porém, por hora está no valor de 2,5K, ou seja, R$ 2.500 para você fazer parte da mentoria. Esse é o valor para você ter acesso a tudo isso aqui para começar a ter resultados no nicho de direito passageiro aéreo. Funil de prospecção de direito passageiro aéreo. Essa nova oportunidade que eu vou te apresentar agora. Você vai receber um funil, tá? Que consiste no seguinte: uma campanha de anúncio. Você vai ter uma videoaula mostrando como otimizar sua campanha. Além disso, eu falei no início dessa aula que as agências fazem tráfego com o público errado. Eu tenho uma amostra de público de vídeos qualificados para a gente colocar nossa campanha e falar para o Facebook: procure pessoas com esse perfil aqui, que é o que eu quero, esse perfil de comportamento, pessoas que viajam. Para no meio dessas pessoas a gente encontrar pessoas que tiveram problemas com a passagem ali enquanto ela estava se deslocando, tá? E você, além disso, vai ter um encontro de mentoria comigo. Você vai receber o seu funil, vai ter uma videoaula e vai ter um encontro de mentoria comigo para tirar todas as suas dúvidas. Você vai pagar o valor único, R$ 997, para eu te entregar esse funil. O prazo de entrega são 7 dias, seu funil rodando, tá? 7 dias você vai ter ali seu funil rodando. Vamos criar todas as configurações da sua conta de anúncio do Facebook, vamos fazer tudo o que precisa e vamos iniciar o seu funil. Eu percebi também que muitas pessoas estão querendo atuar nesse nicho, estão querendo atuar, porém não querem a mentoria, não querem o funil e está tudo bem. Por isso que eu também tenho o meu serviço de gestão de tráfego, que é onde eu vou gerenciar os anúncios online do seu escritório, tá? E aí você vai receber praticamente quase tudo aqui do funil, tá? Porém eu que vou estar executando, vou estar ali do seu lado, te dando dicas de comercial, dicas de como você pode aumentar a conversão dos seus contratos com esse serviço de gestão de tráfego. Esse valor, o valor do meu serviço está em R$ 1.500, tá? Só que se você assistiu essa aula aqui, fala para mim, eu tenho assistir a aula e tenho interesse na gestão de tráfego.
você tem um desconto e vai pagar apenas R$ 1.000 por mês, tá? Assistiu a aula, chegou até o final aqui, você vai pagar R$ 1.000 por mês. Vou colocar agora o link dos checkouts no chat e quem tiver interesse, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa mentoria Altitude Jurídica, tá? Espero aí a gente estar juntos nesses próximos dias para poder estar gerando resultados aí para o seu escritório. Beleza?